Olá, meus queridos. Aqui quem fala é missionário Denilson. Hoje estaremos iniciando a nossa lição 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. E desde já eu quero estar convidando você, aquele que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e que Deus nos abençoe. Vamos estar iniciando hoje a nossa lição 4 em nome de Jesus. Iniciando a nossa aula agora, nós vamos estar vendo aqui a nossa lição 4, nosso subtema, onde Jesus, o pão da vida. Nós estaremos fazendo essa didática dessa aula com o nosso slider, para um melhor entendimento. E aquele que quiser adquirir o nosso slider, deixe o seu comentário para estar aqui trazendo para vocês, para que vocês possam adquirir para uma melhor boa didática na sala de aula. Você, professor de escola bíblica dominical, que quer aprimorar mais o seu ensino dentro do ambiente congregacional, aqui está uma boa forma de levar a palavra de Deus e é só deixar no seu comentário. Eu quero rapidamente, para não deixar um vídeo muito longo, iniciarmos aqui apresentando primeiro aqui o nosso comentarista da revista, nosso pastor Elianai Cabral. O tema central está bem aqui, é o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso slide ele é bem completo, ele vai nos mostrando etapa por etapa das lições que já se passaram, e essa onde está a seta vermelha é a nossa lição, onde estaremos meditando um pouco nela. Nossa leitura bíblica em classe, nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em João 6, 1, 14, que eu quero apenas ler alguns versículos para um maior entendimento, apenas até o versículo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comeres? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quero estar indo logo para a nossa introdução, sem perdermos muito tempo. A nossa introdução, nosso texto áureo, eu sou o pão da vida, que se encontra em João 6,48, e a nossa verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Palavra-chave que se refere-se vida. E aqui vamos iniciar a nossa introdução. A nossa introdução, deixei apenas os pontos mais específicos para melhor compreensão. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Jesus tornou que as pessoas, notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua vontade, desfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus, e essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas também espirituais, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Eu quero rapidamente deixar um versículo bíblico. Ela não está nessa lição, mas que se aplica muito à nossa introdução. Esse ponto onde acabamos de ler que essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas também espirituais, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Lá em Mateus 6,33, a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta passagem bíblica, ela nos enfatiza a importância de colocar Deus e a sua vontade acima de tudo na vida. Ao buscar o reino de Deus, a pessoa está a priorizar a sua relação com Deus e a viver de acordo com os seus princípios e, consequentemente, as suas necessidades materiais. Então, quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade, Deus, ele acrescenta o restante da coisa. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A dependência para com Deus. Então, ela não se limita às necessidades materiais, mas espirituais, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Só Deus pode preencher. Só Jesus Cristo pode preencher. Então, as nossas necessidades materiais, sim, sempre haverá, mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, ele tem sim toda a autoridade de estar mudando o roteiro, mudando o cenário e acrescentando a sua justiça para conosco e acrescentando tudo o que nós precisamos. Eu quero sair da nossa introdução para estarmos indo para o nosso tópico 1, aonde vai nos dizer Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. De já quero estar falando com você, aquele que quiser adquirir o nosso slide, deixe seu comentário aqui para estar aqui adquirindo você para o seu melhor entendimento, aprimorando o seu ensino no seu ambiente congregacional. E não se esqueça, deixe o seu like para que muitos possam ainda estar visualizando, olhando, assistindo e aprendendo mais da palavra de Deus. Nosso subtópico do nosso tópico 1 vai nos falar multiplicações de pães e peixe. O Evangelho de João e os demais evangelhos relatam um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Jesus conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A multiplicação de pães e peixes. A Bíblia é tão linda que nós vamos ver Jesus Cristo fazendo algo que para o homem racional não tem como ser realizado. Fazer uma multiplicação de 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 pessoas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreve e descreve, essa narrativa mostra que sim, Deus, ele é capaz sim, por intermédio do seu Filho, de fazer coisas extraordinárias. Então, quando nós credibilizamos a Deus e aceitamos a sua vontade em nossa vida, ele pode fazer coisas sobrenaturais. Assim como ele fez naquele tempo de alimentar uma multidão, hoje em dia nós precisamos desse alimento, esse pão e esse peixe. Apesar de o que nós vamos estar relatando nos demais tópicos sobre a necessidade daquele povo de não aceitar a Jesus Cristo, até mesmo de estar ali não pela sua palavra, mas vai nos falar muito bem que Jesus é o pão. Jesus é o pão que sacia toda a fome. Jesus conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. O homem racional não entende isso, mas Deus sim. Ele é capaz e sempre foi capaz de todas as coisas. O nosso subtópico do tópico 1 vai falar um pouco do milagre. A multiplicação de pães e peixes é o único milagre mencionado nos 4 evangelhos. Mostra o poder limitado de Jesus. João revela o poder do Criador
e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Ó, quero ler mais uma vez essa partezinha onde está sublinhada de outra cor. João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Jesus ele tem essa capacidade de mostrar, de mostrar para aquele povo que ele é o Filho de Deus, que ele pode sim trazer a existência daquilo que não existia. Os sinais estavam com Jesus Cristo, não porque ele é para demonstrar apenas para o povo que ele era filho de Deus, não para mostrar para aquele povo que ele era o Verbo encarnado. Não, ele estava ali para mostrar as suas palavras, mostrando um reino, e os sinais vinham com Jesus Cristo, que era para aquele povo compreender que o Filho de Deus tem toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus, ele é o Verbo encarnado, o poder do Criador. Ele é divino, sim, ele é capaz de trazer à existência tudo aquilo que não existia. Eu quero rapidamente logo ir para o nosso subtópico do tópico 1, qual era o interesse da multidão. Aqui eu quero enfatizar um pouco, pois é um assunto um pouco delicado, mas eu quero trazer de uma forma bem didática para que você possa entender. Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus e não apenas rejeitaram-no como Messias, como também procurava a sua morte. Jesus ele está aqui demonstrando as necessidades daquele povo, não pela sua palavra, não porque o que ele queria apresentar ao povo, mas aquele povo estava tão interligado às coisas materiais, à sua necessidade material naquele momento, que deixou as palavras de Jesus Cristo. E aqui, onde vai falar que em Jerusalém os líderes religiosos judeus não apenas rejeitaram-no como Messias, mas também eles procuravam a morte de Jesus. Mas por quê? Aquele povo estava trazendo confusão para aquele lugar. E Jesus Cristo fala que ele não veio ali não para trazer paz, mas para trazer confusão. E quando aquele povo começa a se aglomerar para escutar Jesus, e Jesus sempre afirmando que ele era filho de Deus, o Messias, o prometido, os líderes religiosos levavam isso como uma afronta. Os líderes religiosos, eles não aceitavam aquelas palavras vindo de Jesus, pois eles olhavam apenas um homem. E eles ficavam procurando brechas para o quê? Para deletar a Jesus e procurar a sua morte. Então, quero findar o nosso subtópico. O interesse da multidão não era as palavras de Jesus. O interesse da multidão não era o que Jesus ia falar, não eram as palavras do reino a qual ele estava apresentando para aquele povo, não. Aquele povo estava ali porque Jesus estava trazendo milagres para eles, pessoas sendo curadas, fome sendo saciada, e as palavras ficou de lado. Mas Deus, em Cristo Jesus, ele traz um bom entendimento para os dias de hoje. Hoje muitos estão procurando igreja para saciar o seu desejo material. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós venhamos buscar a Ele, e Ele sim tem todo o poder e autoridade de preencher as lacunas, Ele tem todo o poder e autoridade de preencher o vazio. E a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, é ela que pode nos preencher o nosso espírito.
povo religioso, os judeus ali, quando como eles rejeitaram a Jesus porque ele falava a verdade. Por quê? Era um povo que acreditava em suas crenças, era um povo que acreditava naquilo que aprendeu. E quando Jesus Cristo chega naquele lugar para trazer um alvoroço àquela multidão, e aquele povo começa a seguir a Jesus, o povo ali, os judeus, os líderes religiosos, vendo aqueles feitos, eles não queriam acreditar que um simples homem vindo de Nazaré era o Messias. Então, quero encerrar a nossa participação nesse subtópico para passarmos já para o outro, finalizando e dizendo: preencher, só Jesus pode preencher o vazio que está dentro de nós com a sua mensagem. O interesse da multidão era outro, mas o nosso hoje tem que ser, a mensagem tem que preencher o lugar, a mensagem tem que preencher as lacunas que está vazia dentro da igreja. Ó, os milagres e curas que Jesus realizava naquele momento, naquela hora, aquele povo se alvoroçava, ficava entusiasmado, porque eles estavam vendo um Jesus super-herói. Eles estavam vendo um homem ali, para eles era não um Messias, mas era um homem que se levantou com autoridade para socorrer aquele povo. Mas não, Jesus estava querendo levar uma palavra que transformasse vida, um reino transformador. E ele fala: eu vim sim, não foi para trazer paz, mas foi para trazer confusão para muitos. Mas vamos ir para o outro próximo tópico, para não ficar muito grande o nosso vídeo. Eu quero aqui convidar você a irmos qual era o interesse da multidão, a síntese do tópico. No episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. O nosso tópico 2, Jesus desafia a fé. Quero convidar você a estar aqui vendo o nosso tópico 2, o nosso subtópico 1, onde fala: Jesus subiu ao monte. Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão se dirigia ao seu encontro. Jesus decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre o fundamento em um ensino, em um ensino, em um ensino. Então, o que nós podemos visar? Jesus Cristo sabia o que ele queria desde o princípio. A multidão que veio até ele atrás de saciar a sua fome, não ali da palavra, mas a sua fome material, a sua carne. Mas ali você vai verificar que Jesus agora chama um de seus discípulos, conversa com um dos seus discípulos por nome Filipe e pergunta: onde compraremos pão para que este comam? Ali Jesus Cristo está proporcionando agora um ensinamento para com ele sobre fé. Saber que ele estava ali e o que eles estavam preparados para fazer. Jesus Cristo queria testar a fé dos seus discípulos para saber se eles teriam essa consciência de como alimentar aquela multidão. Podemos verificar aqui que Jesus está ensinando, trazendo um fundamento, porque em todo o problema a qual Jesus visava para o seu discípulo, ele trazia um ensinamento específico para o crescimento espiritual
do seu discípulo. E a pergunta foi que Jesus fez para Filipe: aonde compraremos pão para que este coma? Aonde compraremos pão para que este coma? A dificuldade para o seu discípulo ainda de compreender que ali estava um homem que resolvia problemas. Jesus Cristo, desde o princípio, ele já saberia a forma como seria alimentada aquela multidão, mas ele estava preparando os seus discípulos para os desafios maiores, a necessidade de crer que eles não são capazes de resolver problemas, mas que Jesus Cristo estava perto e eles tinham como sim resolver o problema. Aquele povo estava ali tentando se alimentar, não da palavra de Jesus, mas sim alimentar-se ali, pois eles tinham fome. Os seus discípulos, podemos verificar que eles poderiam estar meio assim, extasiados, até mesmo desesperados, fadigados, perplexo com a multidão que estava ali, e veio aquele sentimento de pouca fé. Como vamos alimentar esse povo todo? Os lugares são longe, os povoados são longe, as aldeias são longe. Como é eles vão ficar aqui sem alimento? É por isso que Jesus faz isso. Onde compraremos pão para que este comam? Jesus estava tentando introduzir um pouquinho de iniciativa para os seus discípulos, não trazendo eh, a complexidade de pequena fé para o seu discípulo, mas sim trazendo um ensinamento fundamentado em Jesus. Qual era o ensinamento? Promover fé neles de resolver o problema, e o problema seria resolvido eles tendo a capacidade de entender que Jesus pode e faz e sempre fará milagre. Eu quero continuar, em nome de Jesus, o tópico 2, nosso tópico 2, encerrando agora o nosso subtópico 1, para ir para o subtópico 2, para a gente termos um entendimento mais detalhado no subtópico 2, do tópico 2, o desafio para os discípulos. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar dificuldade de alimentar essa multidão faminta. O Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafia assim a fé do discípulo, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Foi o que nós falamos agora há pouco. Jesus não estava querendo diminuir os seus discípulos. Jesus Cristo não estava chamando eles de incapazes de resolver, não. Jesus estava promovendo agora um crescimento espiritual, mesmo a impossibilidade de alimentar aquela multidão, mas Jesus Cristo estava no lugar. Jesus Cristo estava ali para resolver problema. E ele fala, naquela local não havia comida suficiente e nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. Um pouco de fé bastava. Um pouco de fé é necessário para o nosso crescimento espiritual. Acreditar naquele que tudo pode e tudo faz. E assim encerramos esse tópico, o subtópico 2, e quero iniciar rapidamente nosso subtópico 3, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou estes pães e peixes, deu graça ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar algum cesto para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou, a provisão. Deus sempre foi um Deus de provisão.
Deus sempre foi um Deus que não deixa o seu povo padecer. E aqui Deus ele está mostrando tanto para nós, para mim, para você e para o seu discípulo que ele sempre vai ser aquele que pode resolver problemas, uma lição de provisão. Jesus ele pega aqueles pães e peixes e dá graça ao Deus. Por quê? Porque tinha. O necessário é ter pouco de fé é essencial para que o milagre venha a ser grande. Um pouco de fé é essencial para que o milagre venha a ser grande. Deus estava mostrando, Jesus mostrando para os seus discípulos: tende fé, tende fé. Se tem 2 pães aqui, tem esses 2 peixinhos, tem aqui os 5 pães, então dá sim para fazer um milagre magnífico. Um pouco de fé é essencial para a vida do cristão da graça e realizou um grande milagre de multiplicação. Encerrando esse tópico 2, eu quero iniciar rapidamente o tópico 3, em nome de Jesus. Uma lição de provisão. O síntese do tópico 2, no episódio do milagre, da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. De já quero estar aqui falando, se você quer adquirir esse slide, deixe seu comentário, fale conosco, para que você venha ter um, para que você possa ter uma melhor didática para a sua classe, para a sua congregação, para o seu ambiente congregacional. O nosso tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Quero iniciar esse tópico. Nosso subtópico 1, qual é a realidade, a verdadeira realidade, interesse? Qual era a realidade da multidão? O real interesse daquela multidão? Na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aquela multidão desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. Viam Jesus na percepção puramente social. Ali eles estavam apenas visando um Jesus não que resolve o problema espiritual. Eles não estavam ali querendo um Jesus que resolvia problema espiritual, mas eles estavam vendo um Jesus que saciava a fome, apenas um Jesus que estava ali para preencher aquele momento que era a sua fome. Mas eu quero ler mais um pouco para para além do pão físico, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, queria oferecer o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida, Jesus. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Aquela multidão estava apenas querendo saciar a fome material e se esqueceu ali da forma presença de Jesus Cristo como pão da vida, aquele que desceu do céu e que sacia a nossa fome espiritual. Não podemos deixar de lado a multidão que se aglomerava perante Jesus Cristo com seus interesses, cada um específico. Mas Jesus sempre deixou bem claro, e o que eu já falei muito aqui, Jesus Cristo sempre deixou bem claro o propósito dele aqui na terra, o propósito a qual ele veio fazer aqui na terra. Os sinais e maravilhas veio para promover fé naquele povo, mas eles viram que eles não precisariam de fé, mas queriam apenas promover a sua satisfação material. E Jesus não queria isso. Ele estava falando do reino, ele estava falando ali que ele era o pão que desceu do céu. E é só ele que tem o poder de saciar a nossa fome espiritual. Finalizando esse subtópico 1, quero passar para o subtópico 2,
onde vai falar sobre o pão do céu. O Evangelho de João, ele autentica a identidade divina de Jesus. Ele vai sempre nos falar, ele vai mostrar sempre que Jesus é um Deus poderoso e ele sempre foi aquele que preenche o vazio, as lacunas que estão vazias. Ele vai falar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a a videira verdadeira. Então Jesus nos deixa bem claro, o apóstolo São João também nos deixa bem claro, mostrando a autêntica identidade divina de Jesus. João 6,32 há uma comparação entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés e o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Jesus. Quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Deus, ele promoveu um milagre dentro do povo Israel na liderança de Moisés. O povo sentiu fome, e Deus trouxe o maná do céu. Todos os dias eles se alimentavam do maná do céu. Mas aqui agora Deus está mostrando Jesus Cristo representativo como verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus Cristo, verdadeiro pão, que quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Jesus Cristo é o único que pode nos encher, é o único que pode nos saciar espiritualmente. O nosso subtópico 3, do tópico 3, o que come o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der a minha carne. Isso se encontra lá em João 6,51. E o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus. Jesus afirmou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Partilhar da sua carne refere-se à sua morte na cruz, em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. A ceia do Senhor, a qual Paulo ensina à igreja de Corinto, sempre mostrando a simbologia, apontando para Cristo. Isto é o meu corpo, corpo de Cristo, e isso é o meu sangue, o sangue de Cristo, o que purifica, o que lava, o que transforma o homem pecador. A partilhar da sua carne refere-se à sua morte na cruz em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Aqui nós temos que verificar. A nossa lição sempre está mostrando que sempre pararemos em Jesus Cristo para termos salvação. Não tem outro atalho, não tem outra saída. Quem come do pão e quem bebe do cálice do Senhor, partilha da sua carne, vai se lembrar da morte, da cruz de Jesus Cristo, apontando quem? Para o homem pecador, aquele que pode, por intermédio de Jesus, ter vida eterna, ter vida eterna. Então, quero estar aqui encerrando este subtópico. São pequenos detalhes a qual nós estamos trazendo nesse slide. E quero lembrar mais uma vez, se você quer adquirir esse slide, deixe no comentário, fale conosco. O formato dele ele está para você quiser fazer modificação, adicionar outras coisas. Ele vem num formato bom para você usar no aplicativo. Aqueles que possuem o Canva pode direcionar para lá e pode fazer toda modificação a qual vocês querem. Eu quero, nesse momento,
participar aqui, trazer para vocês a nossa síntese do tópico 3. No dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Trazendo a nossa conclusão, para encerrarmos nesta lição, compreendemos o que Jesus é o pão da vida e ofereceu por nós. Assim, aquele que se alimenta da sua palavra, satisfazem a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Esperemos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. O verdadeiro alimento que é Jesus Cristo de Nazaré. Por seguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem a função fisiológica, mantermos com saúde, mas o verdadeiro alimento que nos proporciona a vida eterna é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo encarnado aqui na Terra. E assim concluímos o nosso tópico. Em nome de Jesus. Aqui quero apenas mostrar o nosso slider para você que vai ter vontade de adquirir. Nós temos nossos revisando toda a aula aqui, em nome de Jesus. E assim, encerrando, deixando aqui a nossa próxima aula, que é a lição 5, sempre deixo no slider. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, comente, compartilhe e até a próxima aula, em nome de Jesus.